Você sabia que existem algumas frases que a gente costuma falar, às vezes, assim, no dia a dia, sem intenção de machucar, mas que pode estar minando a sua relação com seu marido? Pois é exatamente sobre isso que a gente vai falar hoje, porque eu trouxe três frases que você jamais deve falar para o seu marido. E melhor, fique até o final, porque a terceira é a que mais mina a sua relação e a confiança do casamento. Vamos lá? Oi, 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 meus amores, bem-vindos para mais um vídeo do canal. Para você que não me conhece, eu me chamo Agla Sandra e aqui é o seu ponto de encontro para aquele dedinho de prosa na companhia de um bom café para você viver bem melhor. Pegue seu cafezinho e vamos bater aqui um dedinho de prosa. A primeira coisa que a gente precisa entender diante de tudo isso é que eu sei que a gente não faz com intenção muitas das vezes. As frases que são ditas, que eu vou falar aqui para vocês no dia a dia, às vezes ela vem de uma chateação momentânea, às vezes não é o que você não quer machucar o outro de propósito, mas a gente precisa tomar cuidado também para não agir no calor da emoção e acabar trazendo frases que possam machucar o outro, entende? E vai minando essa relação sem que a gente perceba. Dentre dessas frases, a primeira frase aqui que você deve evitar dentro do seu casamento de falar para o outro, para o seu marido, se você for mulher, e se você for homem também aí para a sua mulher, é a questão do seguinte, a frase é a seguinte: você nunca faz nada direito. Gente, isso aqui, eu confesso para vocês que eu nunca falei pro meu marido essa frase assim, mas eu já dei uma entonação parecida com essa. Antes, lá no início, quando a gente casou, eu tinha um negócio de ficar chateada quando ele não comprava as coisas direito. Olha só, coisa boba. Mas se ele ia no mercado, ou ia em alguma coisa para comprar alguma coisa que eu queria, e ele não comprava do jeito que eu queria, ou às vezes era de outra marca, ou às vezes comprava errado, ou esquecia alguma coisa. Gente, isso me subia uma ira. Vocês não estão entendendo. Olha só, uma pequena coisa e gerava muitas brigas entre nós. Porque eu ficava agoniada, eu ficava chateada, e dizia, ai, por isso. Sabe o que é que eu falava? Eu tenho até, sabe, oh meu Deus, ainda bem que eu acho que meu marido já me perdoou. Já me perdoou, né? Se você estiver assistindo esse vídeo, você está assistindo com certeza. Ai, gente, olha, brincadeiras à parte, mas a questão é que eu costumava falar assim, ó, por isso que eu gosto eu mesma ir comprar as minhas coisas, eu mesma fazer, porque você vai fazer e você sempre esquece, você não faz isso assim, não faz assado, e começava uma discussão interminável. Só que isso, depois de um tempo, eu fui percebendo que isso entristecia muito meu marido, porque ele fazia de tudo para fazer, para comprar ali, e eu ficava chateada. Em vez de agradecer, em vez de ficar feliz e dizer, não, tudo bem, depois a gente compra, depois a gente faz, que é assim que a gente tem que fazer, eu ficava o tempo todo tecendo críticas, entende? Porque ia chegar uma hora que ele já nem ia mais querer comprar nada, ou então ele ia ficar super com medo, entende? De comprar alguma coisa para mim, em vez de ver um sorriso no meu rosto, ele via o quê? Insatisfação, gente. E isso é muito ruim para a relação. Isso não durou muito tempo, graças a Deus, porque eu fui me despertando, sabe? Eu fui percebendo, ele também foi falando, e aquilo deixava ele chateado, e eu fui melhorando, e graças a Deus, hoje eu sou bem melhor nisso. Claro, de vez em quando bate assim um negocinho de, não comprou isso. Aí eu volto, e não, não é assim que faz, dona Adla. Então, minha amiga, tome cuidado com esse tipo de frase, porque você está minando até a autoestima do outro, o potencial do outro, entende? Colocando o outro para baixo. Vai chegar uma hora que o outro vai pensar que ele é um nada, que ele vai dizer assim, poxa, eu nunca faço nada direito. Você pode até despertar também traumas familiares, muitas vezes, sabia? Traumas não familiares, mas traumas de infância, digamos assim. Talvez o seu marido ouviu muito da mãe ou de alguém, você nunca faz nada direito. Aí vai você e faz a mesma coisa. Você pode despertar alguns traumas aí, que talvez a pessoa já até, né, quer esquecer, enfim. E isso não é legal, entende? Fica uma visão muito ruim do outro sobre você também. E vai minando a relação sem que você perceba. Porque o outro nunca se sente apoiado. Ele faz as coisas, ele nunca recebe sequer um elogio, entende? Porque o que que custa? A gente não tem boca para reclamar, para dizer que tá ruim. Por que que a gente não faz ao contrário? Então, em vez de você falar, você nunca faz nada direito, não sei o que, sabe? Comece a agradecer. Poxa, amor, ficou muito bom.
muito obrigada, sabe? Da próxima vez, que tal a gente fazer assim? Você entende? Olha a diferença. Você está elogiando, agradecendo a ele por aquilo, e ao mesmo tempo, se você viu que uma coisinha ali precisa melhorar, você pode usar isso. Ah, da próxima vez a gente pode fazer assim. O que é que você acha? Você está agradecendo e ao mesmo tempo potencializando ali o potencial do seu marido e dizendo, não, da próxima vez, que tal a gente fazer junto? Entende? Aí você dá um pouquinho do seu toque ali. É assim, e assim você vai tendo uma relação muito melhor. A segunda frase que você deve evitar é a seguinte: você é igual à sua mãe ou seu pai. Nossa, Deus. Isso aqui, gente, parece até não parece muito frase de mãe, mas nós mulheres temos um pouco isso, de ficar usando essas frases, sabe? Eu não sei se é porque a gente ouviu muito do pai, da mãe, a gente acaba reproduzindo depois, mas a gente precisa tomar muito cuidado, tá? Muito cuidado com isso aqui, porque muitas vezes isso vem de uma carga negativa. Quando você fala para o seu marido assim, ah, você é igual a sua mãe, igual ao seu pai, você não está falando de algo positivo. Muitas vezes a gente está exaltando um defeito dos pais do nosso marido que a gente percebeu, né, do nosso sogro, que a gente sabe, a gente está convivendo ali, a gente conhece um pouco, e aí a gente joga em cima do marido, falando esse tipo de coisa. Ah, você é igual a sua mãe, ah, você é igual ao seu pai. E geralmente é algum defeito ali da pessoa, alguma coisa da personalidade que a pessoa ali tem parecida. E muitas vezes a gente precisa tomar cuidado com isso, ó, porque às vezes aquilo pode ser até um trauma familiar para o seu marido, você pode ressuscitar traumas familiares, entende? Às vezes é uma coisa que ele quer até esquecer, talvez, nos pais, que ele pegou um pouco ali, mas ele não gostaria por conta da convivência, porque era referência para ele, né? Às vezes não teve uma relação muito boa com o pai, com a mãe, e você fica falando esse tipo de coisa, então você acaba machucando o outro. Sem contar que se o seu marido tiver uma boa relação com os pais dele, você vai estar, digamos assim, não, a palavra não é prejudicando, machucando ele duplamente, em dose dupla. Por quê? Porque você, além de estar criticando ele, você também está criticando a mãe dele ou o pai dele. Então ele vai se sentir ofendido em dose dupla, duas vezes, entende? Porque você está exaltando algo que da mãe dele, poxa, é a mãe dele, não é legal, entende? A gente não gosta. Você gostaria que falasse da sua mãe ou do seu pai? Você não gosta, entende? Então, quando você faz isso com seu marido, você não só está o criticando, mas você também está criticando alguém que ele ama também, que é a mãe dele ou o pai dele, você entende? Então, muito cuidado com esse tipo de frase. Evite ficar colocando os pais dentro ali da relação e desse jeito, entende? Mas exalte uma positividade, ou então fale de uma forma mais suave, entende? Se por acaso ele fez alguma atitude, alguma coisa que não soou muito bem, ou é uma atitude que você percebeu nos pais dele ali que não é legal, você pode falar como você se sente. Olha só que diferença. Em vez de você falar assim, olha, você é igual ao seu pai mesmo. Vamos supor que o pai dele foi uma pessoa muito, sei lá, ruim com a mãe dele, fez muita coisa. Aí você vai falar um negócio desse, nossa, de uma atitude dele. Ai, você é igual ao seu pai, tá vendo aí você fazendo de novo, você fazendo igual ao seu pai. Você entende? Em vez de você falar assim, você pode falar como você se sente. Olha, fulano, eu não gostei de tal atitude. Poxa, eu me senti assim. Tal atitude sua me deixa triste, me deixa chateada, eu me senti de tal forma, tal, tal, tal. Você entende? Você vai reformulando esse tipo de frase. Em vez de você trazer defeitos ou até despertar traumas familiares ou machucar o seu marido duplamente, você traz como você está se sentindo e mostrando para ele, mas de uma forma diferente, que aquela atitude não é legal. Aqui a gente entra num pouco da comunicação assertiva, você entende? Então, você vai falar para ele como você se sente diante de tais situações e atitudes que ele faz. Há uma diferença enorme nisso aí. Então, entenda que é a forma, muitas vezes, e de que forma a gente fala que vai fazer a diferença. A terceira frase aqui que eu disse para vocês que era a mais importante, inclusive se você chegou até aqui, já deixa o seu like e também o seu comentário, que ajuda bastante o trabalho da amiga aqui, tá bom? Eu falei para vocês que era mais importante porque essa aqui, ela vai para um lado muito da manipulação, ela vai primeiro para um lado de uma certa chantagem emocional, e se, dependendo da personalidade da pessoa, ela pode se transformar num controle,
e uma chantagem emocional e vira até uma certa manipulação. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com essa aqui, que ela vai minando a relação de uma forma muito sutil, sem que a gente perceba, entende? Que é, se você fizesse isso, é porque você me amava. Ah, você não faz isso porque você não me ama. Ah, você não fez tal coisa porque você não me ama mais. Se você me amasse, você faria. Gente, esse tipo de frases, a gente precisa tomar muito cuidado com isso, porque isso vai se tornando uma chantagem emocional, daqui a pouco vai se tornando uma manipulação sem que você perceba ou o outro perceba. E dependendo da personalidade da pessoa, isso é muito perigoso, de verdade. Tome muito cuidado com esse tipo de frase, sem contar que você acaba banalizando o eu te amo, você entende? Você acaba banalizando a palavra amor mesmo, entende? Porque você, o que é que você está mostrando para o outro? Você está mostrando para o outro que o amor é algo banal, que o amor, ah, você tinha que fazer isso porque senão você não me ama. Ah, e você não pegou água para mim, então você não me ama. Tem pessoas nesse nível. Primeiro que isso é até infantil, é uma falta de maturidade, entende? E você está trazendo até uma carga em cima do outro sem necessidade alguma. E o outro vai pensar o quê? Que amor é algo banal. Ah, tá, então eu só preciso fazer isso? Você consegue compreender? Aí daqui a pouco o outro vai ter que estar movendo os céus, porque nunca nada tá bom. E se ele não fizer aquilo, é porque ele não te ama. Aí daqui a pouco o seu marido vai ter que fazer algo ruim pra. Entendeu? Olha só que perigo isso. Então, muito cuidado com esse tipo de frase, porque elas vão entrando, vão minando ali o relacionamento, vai entrando na sua mente, na mente do outro. Daqui a pouco vocês estão vivendo uma relação de dependência e de manipulação, tá? Não tô dizendo aqui, nossa, de vez em quando você falar um negócio de, ah, você não me ama. Existe isso dentro dos casamentos, dentro dos relacionamentos, normal, a gente brinca. Você brincar de vez em quando, você, ah, então você não me ama mais, né, e tal. É tranquilo, eu não tô aqui também querendo problematizar e dizer, nossa, você nunca deve falar isso, você nunca deve brincar. Uma vez ou outra não tem problema. Eu estou falando daquela pessoa que faz isso de uma forma até intencional. E ela vai percebendo que vai ganhando o outro e ela vai fazendo cada vez mais. E sem que ela perceba, ela vai manipulando o outro. E o outro, às vezes, também não vai percebendo, ou se o outro perceber, pode se tornar uma pessoa sufocante, entende? Pode se sentir sufocado, na verdade, né? E querer sair dessa relação, ou se sentir ofendido, ou se sentir de tantas formas, entende? Que pode até virar também ao contrário, daqui a pouco vai ficar revoltado. Então a gente precisa tomar. Gente, olha, essas questões emocionais, frases, coisas que a gente costuma falar no dia a dia, a gente precisa tomar muito cuidado. Porque de fato a gente não sabe o que é que a gente está construindo, você entende? Você não sabe o que essas frases podem construir no outro lá no futuro. Então, muito cuidado com esses tipos de frases. Mas agora eu quero saber de você. Você tem costume de falar alguma dessas frases que eu citei aqui? E qual que você vai dizer assim, Adla, a partir de hoje já não vou falar mais? Deixa aqui para mim nos comentários. E se você tiver alguma frase aí que eu não citei, que você acha que se os casais ficar falando muito pode sim minar a relação, deixa aqui também a sua opinião que eu quero saber. Aqui vai ficar mais sobre casamento para você maratonar, que é melhor que Netflix. Até o próximo vídeo. Deus te abençoe. Um grande beijo e tchau.